Oi, oi, seja bem-vindo. Aqui rola assunto sobre diferentes áreas com experts do mercado. Eu sou a jornalista Vanessa Ubner e é um prazer tê-lo conosco mais uma vez no episódio do Pod ONU. O foco do nosso papo hoje é o porquê de cada comportamento, o desdobramento das relações interpessoais, o autoconhecimento profundo e transformador, a reconexão com a própria natureza, as leis do sucesso nos negócios e na vida por meio da constelação familiar sistêmica e de negócios. O novo curso de pós-graduação Lato Sensu da UNO, a Universidade Comunitária da região de Chapecó. Aqui conosco a professora Rafaela Weschenfelder Baldiceira, a proponente da pós em Constelação Familiar Sistêmica e de Negócios da UNO, graduada em Comunicação Social, especialista em Finanças, tem MBA em Estratégia de Negócios, formação em Constelação Estrutural na Espanha, formação em Hipnose Regressiva Sistêmica e em Negócios e Inovação no México. É mestre em Reiki pela Federação do Reino Unido, é PNL Internacional, CEO da Elo Treinamentos de Empresas e Aceleração Profissional, autora do livro DNA da Riqueza e Cartas Sistêmicas, tem mais de 52 vivências e workshops presenciais e online, mais de 5.000 atendimentos no Brasil e no exterior. É facilitadora de constelação familiar e de negócios com intervenção dos cavalos. Seja bem-vinda ao Pod ONU, Rafa. Muito prazer, Vanessa. É uma honra estar aqui com vocês todos. É uma alegria poder compartilhar com vocês essa inovação aqui no Oeste. Então, muito prazer mesmo. Também conosco, Rita Ferronato Poyer, graduada em Serviço Social, pós-graduada em Gestão de RH, Desenvolvimento Gerencial e Gestão Estratégica de Negócios, é empresária com 40 anos de experiência na área de gestão de pessoas em empresas nacionais e internacionais, facilitadora de treinamentos e desenvolvimento de mais de 2.000 líderes, coaching e consteladora familiar e empresarial, facilitadora de workshops de constelações e desenvolvimento de pessoas, master em PNL e hipnoterapeuta, consultora sistêmica na área de recursos humanos, professora universitária de graduação e pós-graduação de constelação empresarial. Seja bem-vinda, professora Rita. Gratidão a todos pelo convite, né? Estamos aqui para compartilhar. Também conosco, nossa convidada Iselda Pereira, educadora há mais de 30 anos, especialista em desenvolvimento humano sistêmico e em dinâmica de grupos, enneagrama, marketing, desenvolvimento empresarial, coaching, processos de aprendizagem, é mestre em educação e emoções, consultora educacional e empresarial, mentora de carreira, vida e espiritualidade. Muito bem-vinda ao Pod ONU, Iselda. Obrigada, bom dia a todos. É um privilégio estar aqui, mesmo com essa voz falhando, mas vamos dar o nosso melhor hoje. Isso mesmo. E para a gente iniciar o nosso papo, até agora há pouco a Rita me falava que constelação a gente não entende, a gente vive. Mas o que é constelação sistêmica, Rafa? Como que a gente poderia definir, né? Constelação sistêmica. Se é que é possível a gente definir ou só vivendo, né? É um desafio conseguir simplificar um pouco de tudo que é a constelação, que, como a Rita mesmo falou, é uma vivência, né? É como eu querer traduzir o gosto de um chocolate para quem nunca comeu. Mas eu vou tentar traduzir de uma outra forma. No nosso corpo físico, nós temos emoções e memórias celulares. Então, muitas vezes a gente toma posse de uma postura, de um comportamento, de desafios, e não sabe por que está fazendo aquilo. É levado por uma força muito maior. Então, a gente tem vários níveis de consciência quando a gente toma nossas decisões, tanto na vida pessoal, na vida interpessoal, ligadas a essas memórias celulares, essas memórias que vêm de gerações e nos fazem trazer desafios e padrões de comportamento e repetições. Por exemplo, antes de vir para cá, eu estava num atendimento de constelação, que inclusive foi empresarial, e a cliente ela queria olhar para a profissão. Ela dizia: Rafa, eu tenho um desejo enorme de seguir na minha profissão, eu tenho um amor, uma paixão pela profissão que eu exerço, porém eu não consigo sair da empresa do meu marido. Eu estou lá, eu sinto uma necessidade muito forte de salvar eles, que ela usou essa palavra, inclusive, que nas constelações a gente já entende que a palavra salvar, ele vem de uma busca, ele vem da recolocação de um equilíbrio inconsciente, né? Então, todas as decisões que a gente toma, que são veladas por informações de exclusão, eu tenho o impulso de sair do meu lugar
inclusive na questão da minha profissão, do meu sucesso profissional, para equilibrar algo. Então, na constelação dela, que a gente utiliza de diversas formas, que a gente vai falar depois um pouquinho, qual que era o motivo que ela estava naquele lugar que impossibilitava ela de estar no seu lugar de força na profissão dela? Então, quando ela pegou o bonequinho, que foi uma constelação na água, uma constelação fluvial, às escuras, ela não sabia o que significava cada um deles, que a gente utiliza muito disso, né? Figurantes para conseguir simbolizar aquilo que a gente deseja olhar, ter uma consciência além de onde a consciência alcança. Então, quando ela pegou o bonequinho do irmão falecido dela, e ela não sabia, ela disse, meu Deus, eu sinto uma energia muito forte do meu marido aqui. Então, ela estava olhando, tratando, cuidando do marido do lugar do irmão falecido que tinha sido excluído, que tinha sido rejeitado. Era velado esse assunto, não era falado. Então, a partir do momento que eu estou num lugar, olhando para uma pessoa, no caso o marido dela, eu preciso salvar ele, eu preciso fazer por ele, eu preciso ser maior do que ele, porque, coitadinho, ele pode correr riscos, então eu deixo de estar no meu lugar de força. Então, a constelação familiar vai identificar, na minha memória celular, na minha memória de tomada de decisão, para quem eu estou olhando que eu preciso equilibrar no meu sistema familiar. Então, quando ela tomou essa consciência, meu Deus, que projeção que eu estou tendo na minha postura de vida, que eu não estou conseguindo exercer a minha vida. E aí traz o alívio. Então, a constelação familiar e de negócios, ela traz um olhar para além de comportamentos. O que aquela dinâmica quer mostrar do meu passado, do meu sistema familiar, que eu crio projeções em dinâmicas pessoais, profissionais e na minha saúde, inclusive, para equilibrar algo que não é compreendido e pede um novo lugar. De que forma ela tem esse poder, Rita, de transformar o ser humano? Como é que acontecem essas dinâmicas? Ela tem o poder quando você se conecta com os teus antepassados, com a tua história, com a tua memória, quando você busca em você a sabedoria que já existe em você, que é a sabedoria das nossas famílias, né, dos que vieram antes, dos que disseram sim, para que a gente estivesse aqui. Então, quando você vai olhar também para um negócio, você primeiro olha para o teu lugar na família. Qual é a tua ordem de chegada, contando aqueles que vieram, aqueles que não puderam vir. Tem uma interferência muito grande no negócio. O que a Rafaela estava falando, muitas vezes, o sentimento daquele que, se ele estivesse aqui, ele também seria sócio. Ou então, às vezes você pensa assim, empresa do marido, mas quando você vai olhar no contrato social, você é sócia também. E aí você se percebe que o teu lugar é um lugar de força. E muitas vezes a gente observa que o feminino está excluído em algumas situações, ou o masculino. Então, quando a gente está no nosso lugar, começa a fluir. E olhar para isso é olhar, é se permitir revelar, que aquilo se revele. Às vezes é um segredo de família, às vezes é alguém que está se sentindo excluído. Então, tudo isso faz com que possa fluir através dos bonecos, através dos cavalos, que a Rafaela trabalha, ou através de nada, porque eu já usei muito em empresas também, clips, cartão de visita, os dedos, a mão, que a mão chama... A gente também chama funcionam como figurantes. Exatamente, de mão cataléptica, quadros, o que você tiver, o importante é que a pessoa queira se conectar. E a conexão dela vai mostrar o percentual que ela estiver atento, por exemplo. Se eu estiver 10% aberto para ver, eu vou ver 10%. Se eu tiver 50%, eu vou ver 50%, porque a nossa alma é sábia. Ela só vai revelar aquilo que você estiver aberto para ver. Quando a gente nasce, Zelda, a gente já carrega tudo isso, né? Como é que você trabalha todos esses comportamentos com quem busca e quer essas revelações? Porque quando a gente olha para a constelação, por vezes as pessoas ficam, mas e como é que eu trabalho com aquilo que não é revelado? Aquilo que não veio à consciência ainda, que está na latência e que, por vezes, determina alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas escolhas. Então, se nós formos olhar primeiro, né, para a semântica das palavras, constelação sistêmica, familiar e de negócios, vamos nos ater à sistêmica. A sistêmica, ela faz jus a quê? A um sistema.
E não importa de que sistema a gente esteja falando. O nosso sistema familiar, que é composto por nós, nossos irmãos, independente se eles permanecem vivos ou não, nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos bisavós, primos. Então, todos eles fazem parte deste sistema familiar. Quando se olha para a constelação, se olha para quê? Para a constelação, que é algo muito grande, não é? E tem os agrupamentos. Então, todos esses sinais levam para nós podermos entender de sistema, quer seja o sistema empresarial, quer seja o sistema relacional, quer seja o sistema de escolhas, tudo isso fala de nós. Por exemplo, quando nós olhamos, então, trazendo bem essa situação, né, por que a constelação ela é tida como... ela bebe da fonte da fenomenologia, porque ela olha para o fenômeno. O seu caso é um caso, o caso da Rita é outro caso, o caso da Rafa é outro caso. Então, ela não pode ser engessada. Por isso que ela é uma terapia breve, com resultados bastante significativos e pontuais, dos quais daqui a pouco você não consegue mensurar até onde eles chegaram. E por que se diz, então, né, se olha para o sistema, se olha para um DNA? Quando nós nascemos, por exemplo, os seus olhos, Vanessa, eles descendem de quem? Da família do seu pai ou da família da sua mãe? Do meu pai. Ao formato dos seus lábios. É o gene do seu pai ou da sua mãe? Da minha mãe. A cor da pele. Olha isso, né? Então, percebe aonde está toda essa ligação? Então, a biologia, a fisiologia, a sociologia, eles explicam essa questão da genética. Então, o que nós herdamos? Todo o nosso corpo, todas as nossas células, falando do que é observável e o que hoje a ciência já traz como comprovação, que é a nossa herança genética. Todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, os nossos tecidos e as nossas células são compostos por herança de quem veio antes. Mas, da mesma forma, quando a gente olha e bebe da fonte da psicologia, da antropologia, da sociologia, da fenomenologia, nós conseguimos trazer movimentos, atitudes, medos. Por exemplo, se conecte, e inclusive o pessoal que está nos bastidores, a um medo que você tem, sem precisar falar. Só se conecte a esse medo. A você, nosso ouvinte, se conecte a um medo que você tem. Da onde vem esse medo? Olhe de novo. A sistêmica, ela faz esse convite. Olhe de novo. Esse medo não é o medo, por exemplo, de nadar. Não é o medo da água, não é o medo do animal, não é o medo do palhaço. É o que está por trás de tudo isso. E, por vezes, esse medo pode ter vindo dos nossos ancestrais. Pode ter vindo dos nossos pais, pode ter vindo da nossa mãe. Quando a Rafa diz que as nossas células elas têm memórias, então nós carregamos todas essas memórias, porque quando o nosso pai entra com a gota e a nossa mãe entra com o ovo, e há a magia da vida, porque a vida se faz perceber, a vida ela está nesse momento, nós herdamos. Também a questão não só da genética, nós herdamos também as questões dos medos, os traumas, os receios, as dores, as tristezas, as alegrias, a prosperidade, a abundância. Uma outra pergunta dessa genética, que é para muito além da biologia, que é para muito além do físico, com quem você aprendeu a olhar para o dinheiro? Isso é para você que está nos ouvindo. Com quem você aprendeu a olhar para o dinheiro? É uma pergunta interessante, não é? A forma como hoje você trabalha com as suas finanças, a forma como hoje você planeja a sua vida, você planeja a sua empresa, você aprendeu com quem? Seu pai, sua mãe ou a linhagem que veio antes deles? Por isso que a gente fala do DNA. E as empresas é da mesma forma. Tem o seu DNA. Quem deu a alma para aquela empresa? Quem teve a ideia? Quem é que entrou com dinheiro? Quem é que entrou com a força de fazer essa empresa andar? Pelas suas próprias pernas.
Quem é que entrou com toda a competência jurídica, legal, financeira, social, Intelectual. tudo isso faz parte. Então, tudo isso é o quê? É o DNA, para muito além de uma questão genética. É um DNA também de emoções, é um DNA também de dores, de sensações, que a gente carrega tudo isso junto. E, por vezes, nós não nos damos conta. E primeiro, eu imagino que seja o autoconhecimento. Eu me conhecer para depois entender os movimentos da coletividade. É isso mesmo dentro de uma organização, por exemplo, Rita? Eu preciso me conhecer antes de pensar em integrar, em melhorar, em transformar o outro? É um eterno autoconhecimento, né? Tanto da alma do negócio, que tem suas memórias, seus fundadores, quanto da alma de quem, do sistema que será contratado. Porque são 2 sistemas, é o sistema de uma empresa e o sistema de uma pessoa. E quando ela vem com todo o sistema. Então, você contrata o sistema, contrata as emoções, né? Não no papel juridicamente, mas você contrata no contrato psicológico. Então, a gente observa muito assim nas empresas e até nas famílias, que muitas vezes, quando você repete, você não honra. E aí, se você não curou algo, se você não resolveu algo internamente, naquele negócio ele se repete. Ou através de uma pessoa que vem naquele mesmo posto de trabalho, exatamente com o perfil daquele outro que não foi honrado, ou alguém que se sentiu excluído. Então, há muitas repetições. A ferramenta da constelação, ela é fantástica, porque você olha, tanto para a família quanto para o negócio, com outro ponto de vista. Eu percebi também que tem várias disciplinas que são da área jurídica, né? Um processo, por exemplo, quando você tem 2 olhares para o processo, né? Para aquele processo que se repete e que você não aprende muita coisa, ou você aproveita aquela repetição e se torna uma inteligência. E a constelação é uma das ferramentas que tu pode utilizar quando tu vê que algum processo está muito emaranhado. Ou a venda de algum imóvel, ou a compra de algum imóvel, que existem muitos exemplos que a gente pode citar, que as coisas assim, digamos, levava 5 anos, estava emaranhado há 30 anos. É um fenômeno, como a Iselda falou, você vai constelar, às vezes antes de marcar, antes de acontecer a constelação, já foi vendido o terreno. No momento que a pessoa marcou a constelação. Só por esse movimento, Isso, por essa atitude, pela energia que ali, né, se coloca. Quando o cliente quer olhar, tudo que você olha cresce. É importante também trazer que, junto com a constelação, por vezes vem essa questão da energia, né? E para o mundo cartesiano, para o mundo mais cético, falar de energia é como se não é palpável. Mas quando, né, de que energia se fala na constelação, e isso eu acho bem importante a gente deixar claro, é a energia da vida. É a energia que nos move e que move as nossas escolhas. Então não é essa energia de algo sobrenatural, de algo do além, porque daqui a pouco o constelador é um ser iluminado. Eu faço constelação para me iluminar. Não, eu faço constelação para me autoconhecer. E aí a sua pergunta foi fantástica. Por quê? Porque o autoconhecimento nos dá a condição de nos apropriar de nós, de termos escolhas e atitudes de forma melhorada a partir do momento que eu sei aquilo que minimamente eu trago para a consciência que eu quero para mim ou que eu não quero para mim. Então, quando nós falamos, né, Vanessa, quando você traz, liberou a energia, que energia é essa? É a energia que me deixava presa àquela casa. Nossa, aquela casa foi da minha mãe. A minha mãe me deixou de herança essa casa. Eu tenho com aquela casa um vínculo. E o que é vínculo? Nós podemos comprovar o vínculo? Vamos olhando o pessoal da psicologia, não é? Nós não temos como comprovar o vínculo. A gente sente. Nós temos como comprovar o amor? Não, nós podemos passar aqui horas falando sobre o amor e nós não vamos conseguir traduzir com toda a sua magnitude o que é o amor.
Então, quando a gente fala da constelação e dessa liberação da energia, é quando eu consigo olhar para aquela casa, olhar para os meus ancestrais, olhar para tudo que custou para minha mãe, por exemplo, construir aquela casa, manter aquela casa, fazer a manutenção daquele espaço físico. E aí eu consigo olhar e dizer, mamãe, muito obrigada. Foi esta casa que me protegeu, me acolheu e me instruiu durante tanto tempo. Por favor, me permita olhar para outro lugar. São frases simples, mas o simples fato de você olhar para casa, considerar toda a trajetória, toda a história como foi, respeitar tudo como foi, reconhecendo que toda aquela construção física teve uma demanda de energia, teve uma demanda de vida de quem veio antes, e você pede permissão para construir algo diferente, não melhor e nem pior, só diferente, algo acontece ali. Você consegue olhar para aquela casa de outra forma. E geralmente eu busco, né, a ferramenta da constelação quando eu tenho algo a buscar, algo a resolver, algo que precisa de uma solução. É isso mesmo, Rafa? Sabe, Vanessa, muita gente chega e pergunta isso. Rafa, eu realmente preciso ter um tema para olhar? Não, não precisa. Muitas coisas estão ocultas. Então, a gente pode simplesmente olhar para um sintoma. Para onde esse sintoma, às vezes é uma ansiedade, às vezes é uma crise de pânico que a pessoa tem. Semana passada, na constelação de um cliente lá com os cavalos, ele dizia, Rafa, eu tenho uma oportunidade gigante de trabalhar em outra cidade, de construir minha vida. Eu tenho uma mulher lá me esperando e eu não consigo ir, que me dá crise de pânico. E eu preciso entender, porque eu não aguento mais carregar a sacolinha de remédio de um lado para o outro. Então, quando a gente olha o ganho secundário de você estar num problema, porque todo problema tem um ganho secundário. Por que eu estou nesse lugar? No caso dele, ele tinha crise de pânico para paralisar ele e permanecer na cidade. Por quê? A mãe era viúva, ele estava casado com a mamãe, estava no lugar do papai, que inconscientemente isso ele fica velado. A pessoa sabe que está carregando um peso, sabe que está numa dificuldade ali, e o ir para a própria vida, ele pede um desligamento. Não é não quero mais você, mãe, mas é reconhecer tudo que a mãe pôde entregar, tudo que foi suficiente, respeitar o destino da mamãe, do lugar de menor, porque é filho, e agora eu consigo olhar para a minha vida de uma forma diferente. Então, quando a gente olha para vínculos, qual que é o motivo daquele vínculo? Qual que é o motivo daquele sintoma? Aí a gente consegue enxergar qual que é o ganho secundário de eu estar preso, de eu estar emaranhado, que a gente diz, né? Então, a gente começa a identificar quais são as dinâmicas veladas, inconscientes, que está por trás de um sintoma, para dar um novo lugar. Então, aí a pessoa, como a Rita mesmo falou, se ela está apta para enxergar e seguir para a própria vida, ela vai sentir a liberdade de ir. E não é para todo mundo. Porque não é todo mundo que, de primeira, consegue se permitir. É um caminho, é um processo. E, pouco a pouco, a pessoa vai... Por exemplo, ele tinha 50 anos, o cliente, né? Então, com 50 anos... Foi 50 anos construindo aquela forma de fazer, aquela forma de agir, aquela forma de pensar. Não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer, não é um milagre. Pronto, fez uma constelação, resolveu o mundo, resolveu a vida. Então, ele tomou consciência de um capítulo da vida e daqui para frente começa um passo a passo de como fazer diferente da postura adulta. Na formação e no desenvolvimento de líderes, como que as dinâmicas de constelação funcionam? De que forma elas agem? E eu acho que é importante a gente trazer esses exemplos de vocês, do dia a dia de vocês, dos workshops, das mentorias, dos atendimentos, para que todos entendam, né? Nesse processo de desenvolvimento e formação de liderança, como é que ela funciona? A pós-graduação em constelação familiar e de negócios, ela é uma formadora, primeiro, da tua própria autonomia, que começa, como você mesmo perguntou, a respeito do autoconhecimento, sim, é o primeiro pilar. Tanto que você tem a possibilidade de fazer parte da pós-graduação como autoconhecimento.
E a partir do momento que você começa a identificar o que prende a tua postura de liderança, a tua forma de expressar no mundo, a tua forma de se posicionar. Tem muitos líderes, muita gente de gestão, de coordenação de equipe, que não consegue nem falar aquilo que a equipe precisa, porque, meu Deus, como é que eles vão lidar com essa informação? Meu Deus, e se alguém não gostar, sabe? Olha para os funcionários do lugar de filhos. Então, começa para todo líder, dentro da formação de constelação, a identificação de qual que é o seu lugar de força, para desidentificar das próprias feridas emocionais que não foram resolvidas. Porque a gente já nasce com um chip cheinho, como foi dito, né? Como a Iselda falou, a gente já não nasce com um chip zerado. Então, a gente já vem com muitas informações desde a nossa fase intrauterina, que a constelação familiar vai identificando, vai liberando, para você fortalecer enquanto pessoa, enquanto ser humano, para daí conseguir enxergar os outros de um novo lugar. Livre de pena, livre de julgamento, com uma nova postura. Então, essa formação, ela é para formar todas as pessoas que desejam se posicionar de uma forma diferente na vida, e tem as matérias que a gente vai falar depois, específicas também do que dentro de cada profissão pode ajudar. E também complementando, todo líder primeiro olha para si, né? É sempre a liderança de si mesmo, porque ninguém nasceu sabendo ser líder. Você traz um histórico, uma memória de alguém da família que também foi líder, mas as formações, elas acontecem no dia a dia, na tua vivência mesmo, com os liderados. Então, se trabalha muito a questão, às vezes, até de abrir um campo de constelação, depende quando você vai trabalhar com esses negócios, né? Até nos cursos que o pessoal vai ter de pós também, tu abre o campo para ver como que está aquele setor, aquela área. Porque, às vezes, no teu ponto de vista, ou no ponto de vista do líder, consciente é uma coisa, mas a ferramenta da constelação, ela abre esse campo de fenômeno, então tu consegue agregar muito mais informações do que se você estivesse numa reunião no consciente. E para conflitos de equipes, essa ferramenta também funciona, Rita? Ótimo, porque quando há um conflito de equipe, a produtividade também interfere, o financeiro da empresa, né? Principalmente quando há conflito entre os fundadores, entre os líderes. E isso é muito comum, entre os grandes gestores. Então, às vezes, você precisa olhar para a família dele, porque às vezes o conflito é lá com a ex-mulher dele, que está interferindo. Às vezes é um conflito do inventário, pode ser um conflito entre colegas. E aí você, coloca no campo. Quando as pessoas permitem, né, elas solicitam uma constelação internamente mesmo nas indústrias, nas empresas, e a gente faz uma constelação oculta, coloca os elementos, os representantes neutros, que ninguém sabe que está constelando, e o líder que quer ver aquela situação da equipe dele observa através do campo. As informações trazem aquilo que é necessário para que haja esse desbloqueio, essa liberação. E aí entra também a comunicação não verbal, que existe em todos os sistemas, né, Iselda? 90%. É o que a gente comunica, né? Por vezes, você pergunta para um liderado, né, ou pessoa da equipe, está tudo bem? E eles respondem sim. Até porque cada um que está nessa empresa, ele traz a sua trajetória, a sua história. Né? E o interessante dessa pós-graduação, Vanessa, é que ela foi escrita, ela foi desenhada no seu modelo curricular de tal forma com que você vai fazendo essa trajetória de autoconhecimento, de olhar para a liderança, de olhar para a equipe, de poder, né, tendo as disciplinas, voltar para o seu ambiente empresarial e já fazer esse movimento. Então, você não vai ter que ter toda a formação, toda a pós-graduação para começar a atuar. Você fez a disciplina, você já aplica. Então, o desenho, ele está para esse modelo. Porque chegando no seu ambiente, você vai conseguir fazer as leituras corporais das pessoas que ali estão. Quando elas dizem que está tudo bem ou não está, quando elas trazem uma leitura na sua fala, mas o seu corpo, ele todo, é quem comunica. Se olhar para nós, cada uma de nós está emitindo uma leitura, emitindo uma mensagem a partir do seu corpo.
Assim é também com as equipes. Então, imagina o líder como essa ferramenta potencializa a leitura do líder sobre a sua equipe, podendo, sim, como a própria Rita trouxe antes, minimizar o conflito. Por quê? Porque observa antes. Porque observou como é que está a dinâmica inconsciente daquela equipe. E o líder, como a Rafa falou, ele tem acesso a essa ferramenta e ele consegue aplicar em qualquer área, em qualquer uma das áreas, podendo já organizar, podendo harmonizar, apaziguar determinadas situações, evitando com que um conflito maior possa vir a ser, a partir desta comunicação. E veja como a ferramenta ela é interessante. Um empresário nos procurou para olhar, porque ele não conseguia se posicionar. Alguém deu um feedback para ele e disse, né, hipoteticamente que falando, Rafa, você precisa se posicionar diferente. Porque você é excelente tecnicamente, você tem comunicação, mas o teu problema é posicionamento. O teu problema é entregar um feedback de forma assertiva. E aí nós fomos, então, olhar para esse movimento, olhar para a trajetória dele, a partir da ferramenta da constelação. Aonde é que tudo isso reverberou? Aonde é que tudo isso se revelou como uma âncora que ele não conseguia se posicionar? Na sua relação com seu pai. Porque o seu pai, em um determinado momento, acabou que abandonou a família. E na cabeça daquela criança, o pai abandonou porque ele, em algum momento, fez alguma fala inadequada. Então, essa criança, ela carrega isso e a nossa criança está conosco. Tanto que eu fiz uma mensagem para a Rafa e dizia para ela, vamos convidar a nossa criança. Né? A nossa criança sempre quis ter um microfone para falar. E aí vai ser mais leve, vai ser mais fluido. Então, ao olhar para essa criança, ele consegue fazer o quê? Aplicar, e como a Rafa disse, ela não é miraculosa, é um processo, porque a gente precisa, é um novo olhar, e esse novo olhar ele precisa de um tempo. É como o medicamento que você começa a tomar. Mesmo homeopático ou não, ele precisa de um tempo para que até o seu organismo reconheça toda aquela força que agora está com você. É como você ir para a musculação e querer com uma única sessão, né, na academia, você já esteja com todo o seu corpo definido. Então, por isso, a pós-graduação, ela tem um espaço de tempo, ela tem um encadeamento de disciplinas e ela tem o corpo docente de tal forma que vai entregar para quem vem aquilo que está precisando. Porque lá no final, seja como pós-graduando, né, ou como líder, como empresário, você quer o quê? Melhorar resultados. É isso que a gente busca, né? Solução de transformação e melhorar resultados. É isso que se busca, imagino que quando se vai até uma dinâmica de constelação, né, Rita? É, como diz a PNL, não existem erros, existem resultados. Então é por aí mesmo, quando você vai se autoconhecendo, você vai conhecendo todo o sistema e esse pós é voltado para todo o sistema. Ela já foi formulada, né, pela Rafaela e a equipe, mas de uma forma sistêmica, porque ela olha para todos os ângulos, né, desde a pessoa até o sistema como um todo. E como é que ela chega lá no final, Rafa? Nós já vamos voltar a falar dela do início, mas vamos falar um pouquinho dessa dinâmica da intervenção dos cavalos, que muita gente tem essa curiosidade, não só de entender, como diz a Rita, mas de viver, né? A parte de constelação familiar com os cavalos, como é que ela funciona? Por que os cavalos, né? Voltando desse princípio. Os cavalos, eles estão aqui na Terra, nesse nosso planetinha, muito antes de nós. Então, eles têm uma inteligência da linguagem não verbal muito, muito superior à nossa. A gente tem muito a aprender. Tanto que eles têm a visão de 180 graus, né? Então, eu estou conversando contigo e o cavalo está prestando atenção em tudo o que está acontecendo. E eles têm internamente uma inteligência muito forte das ordens, das leis do convívio, do equilíbrio da manada. Então, a partir do momento que eu estou aqui, digamos, com você, e tem uma desordem acontecendo do outro lado, com uma líder,
O cavalo, ele sente e ele vai lá buscar. Então, como que funcionam as dinâmicas de uma forma para trazer? O cavalo, por ele ter essa inteligência não verbal, ele sente os batimentos cardíacos das pessoas, ele sente os movimentos da desordem que está acontecendo, e ele vai trazer o olhar de direção. Não é sobre bem ou mal, não é sobre você, é sobre o equilíbrio da manada. E é isso que a constelação familiar olha. Uma das origens da constelação familiar foi na África, com Bert Hellinger, quando ele era missionário. Então, ele começou a olhar as dinâmicas entre os Zulus, entre os africanos, que eles têm umas formas diferenciadas de respeito entre hierarquia, ordem, pertencimento, que a gente, aqui na cultura ocidental, não tem muito disso. Então, foi começado a identificar isso. E os cavalos, eles têm esse olhar de equilíbrio. E eles direcionam, eles sentem. Então, por exemplo, é maravilhoso você ver como acontece. Tem um cavalo chamado Renz, para eu citar um exemplo. É um cavalo alemão que ele é utilizado dentro dos hospitais. O cavalo Renz, como começou a utilizar isso? Ele estava numa apresentação de circo, e o próprio dono dele, ele começava a ver que durante a apresentação ele saía e, de repente, ele começava a olhar no picadeiro, que o cavalo se direcionava para uma pessoa, ia lá, abocanhava a peruca da pessoa, e aquela pessoa estava em fase terminal de câncer. Ou o cavalo se direcionava e ele abaixava para uma outra pessoa que estava numa situação delicada, num destino difícil. Então, começaram a perceber que esse cavalo Renz, ele tinha uma atitude especial com pessoas com destinos difíceis. Então, os cavalos, eles têm a sensibilidade terapêutica, tem uma medicina natural de identificar onde precisa de amor, onde precisa de equilíbrio, e ele direciona, independentemente do assunto que você queira olhar, ou só um sintoma. Ele vai mostrar qual que é a parte que você precisa de reconhecimento. Deixa eu citar um exemplo para ficar prático. O cliente, ele queria olhar uma decisão de assumir um trabalho numa outra cidade. O cavalo que representava aquela outra cidade, ele estava prostrado para baixo, e o cavalo representa. Ele abaixa o rabinho, abaixa as orelhinhas, e às vezes ele deita, rola. Então o cliente, ele olha, o que significa essa informação para ti? Ele disse, meu Deus, esse cavalo está triste, esse cavalo está prostrado, eu estou ficando mal, está me dando taquicardia. Assim, o que te faz lembrar nesse lugar onde está essa empresa? E aí ele começou a chorar. O meu filho mora lá. Assim, o que acontece com o teu filho? Faz 10 anos que a gente não se fala. Para resumir, ele queria assumir um trabalho na cidade onde estava o filho. A desculpa era o trabalho, mas, na verdade, era se reconectar com o filho que fazia 10 anos. Então, o cavalo, ele mostra o que precisa reconciliar, o que precisa ser olhado para poder ter força à decisão que a pessoa deseja tomar. E essas dinâmicas, elas vão acontecendo da mesma forma quando a gente coloca pessoas pessoas interagindo, representando ou objetos, é energético, né? E a energia é como se você sentasse do lado da Rita e você sente um arrepio, você sente uma alegria, ou quando você senta do lado de uma pessoa e você se sente prostrado. Então, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, quem nunca sentiu um arrepio quando sente do lado de outra pessoa? Um choque, né? Dá um choque. Então, energeticamente, a nossa linguagem no verbal, a gente, ao longo dos anos e da modernidade, com o piloto automático, a gente vai perdendo essa habilidade de prestar atenção nos sinais. E os cavalos, eles nos reconectam com a nossa linguagem no verbal, de ficar atento aos sinais e acordar para a nossa sensibilidade. Como é que, ao longo da trajetória das dinâmicas da constelação, o Sistema Único de Saúde começou a observar isso, né? Para a saúde das pessoas, Rafa? Existe hoje a aprovação da constelação para melhorar, curar, contribuir com a saúde das pessoas? Você falou, eu me arrepiei, porque é maravilhoso, graças a Deus. Sim, a epigenética é uma linha da medicina que há muito tempo ela olha a nossa herança genética, o quanto a gente traz no nosso nível celular, padrões de repetição, inclusive doenças, né? Então, assim,
Hoje, até tem uma terapeuta em São Paulo que ela faz isso, inclusive com os cavalos, que ela faz um escaneamento do teu corpo e exame de sangue antes de fazer a constelação e consegue mapear, mostrar. Aqui está o teu corpo, a tua saúde antes da constelação e depois. Então, é comprovado cientificamente que os glóbulos vermelhos do nosso sangue eles mudam depois que você reorganiza teus sentimentos. Há muitos séculos é utilizado, é olhado o quanto as emoções adoecem, né? O quanto a tristeza adoece. Eu posso citar o exemplo do meu filho. Com 3, 4 aninhos de idade, ele começou a ter crises horríveis de dores no corpo, que ele se contorcia, ele chorava, ele ficava roxo de dor. E na constelação familiar, ele estava conectado com o aborto que eu tive, com um bebê que não pôde ficar, e ele também é gemelar. Então, que na medicina jamais isso ia ser identificado. É claro que eu levei ele fazer exames, é claro que eu levei, teve tomografia, teve toda a parte médica, lógico que a gente precisa ter esse aparato, né? Ela anda ao lado, nem mais e nem menos, ela é um suporte para que dê novas possibilidades e acelere a recuperação. E depois que teve a identificação da dor do crescimento dele, que tem adulto que tem dor do crescimento também, fibromialgia, vários sintomas físicos que paralisam, então tem sido um suporte extraordinário que o SUS incluiu como paralelo, terapia complementar no auxílio da saúde. Então, coisa extraordinária que está acontecendo no Brasil, a passos lentos, mas está acontecendo. Então, é isso que é importante ver, né, que está acontecendo isso. E tanto na medicina, tem psiquiatras fazendo o curso de constelação. Então, ele tem sido um suporte crescente na saúde também. A gente deu umas pinceladas aqui sobre esse pós-graduação, né? Eu gostaria que vocês falassem mais sobre como é que ele foi pensado, quais são as principais disciplinas, quem que pode se habilitar e cursar, né, esse pós-graduação. Só posso complementar? Claro. A questão de saúde mesmo, a gente recebe muitos clientes indicados pelos médicos. Eu mesmo atendo uma clínica aqui em Chapecó, né, que a médica encaminha, e ela mesma participa de muitas constelações, então é um outro olhar, né? A medicina também está bem avançada e que bom, porque a gente percebe alergias, uma série de outras situações que tem o antes e depois, que você pode até comprovar. É bem interessante essa parte da constelação na área da saúde mesmo. É uma inovação, né, para a trajetória da constelação também para a saúde, né, esse olhar. Então, na verdade, é algo que já existiu desde que o mundo existe. Os índios, né, utilizavam muito essas ferramentas, que é a conexão com seus ancestrais. Com a própria natureza, com a natureza que a gente enxerga também. Isso. Exatamente, complementando o que a Rita trouxe, muitos médicos orientam, sim, e é lindo ver. Eu também já tive casos de clientes que estavam anos tentando engravidar e não conseguiam, ainda mais fertilização in vitro, e de repente não, né? Não é do nada, não existe essa história do nada. Depois de um processo de reconhecimento do porquê que a maternidade estava com esse sofrimento, qual que era essa dor. Então, assim, quando a gente se abre para esse novo olhar, são tantas as possibilidades que são possíveis, né? A partir do desdobramento das nossas feridas, mudando o nosso modelo mental, nosso comportamento, que estava a serviço de um retrocesso. E a gente não precisa mais repetir padrão. Então, a constelação ela vem para mostrar qual que é o karma que a gente tem, qual que é o desafio que a gente vive, para transformar em luz, para transformar em dharma, para a gente crescer. Nós somos parte da natureza. E se a gente não está em movimento de crescimento, se a gente está num movimento retrógrado por qualquer que seja o motivo, é porque a gente ali está mostrando uma direção de que precisa mudar, de que não serve mais. E o ser humano, pelo amor de Deus, quanto apego a gente tem com as mudanças. E é ali que emperra. É ali que as coisas não andam. O pós-graduação, Rafa. Como é que se pensou esse projeto? Como a Iselda mesmo falou, ele foi trazido com uma intenção de ser algo não superficial. Tem muito cursinho de final de semana, tem muito profissional que acaba achando que é capacitado, realizando cursinhos
curtos, e não existe uma capacitação que a pessoa consiga interferir na vida da outra pessoa, porque é uma interferência muito séria mesmo. Então, existe uma responsabilidade muito grande de quem deseja atuar na área, e não é somente a pós-graduação para quem deseja atuar na área. É para quem deseja ter toda essa bagagem de informações que ajuda a acelerar, ganhar anos, eu posso dizer de verdade, sabe? Tem terapias que você fica anos e não consegue chegar num diagnóstico, que a constelação familiar ela é muito cirúrgica. Então, independentemente para qual que é a tua função, a faculdade, o curso de pós-graduação, ela foi pensada em todo um desenho das tuas capacidades que você precisa para você executar de maneira extremamente completa, desde a linguagem não verbal, de como que você consegue reconhecer essa ferramenta no teu dia a dia. Pessoal de vendas também é excelente para quem precisa, lembrando que tudo na vida é conexão, que nem a Rita falou. Então, o retorno da constelação familiar, ela é um retorno das nossas conexões com a gente e com todas as relações. Então, esse é o ponto de partida. Todo esse desenho do curso de pós-graduação, ele foi pensado no direito sistêmico, no pessoal da saúde, em quem trabalha com gestão, com liderança, quem deseja saber sobre comunicação não assertiva, né? Comunicação assertiva, na verdade, né? Que esse é o ponto. Por que erra tanto hoje em dia na fala? Para professores, inclusive, né? Para a parte da pedagogia sistêmica. Então, ela tem... Quem está interessado, quem sentiu a coceirinha, eu peço a gentileza que nos mande mensagem, que está o currículo extraordinário, são 360 horas de verdade, vai ser um ano completo, recheado, é um pacote completo para que o profissional não precise se encher de cursos. Ele simplesmente agloba muitas formações que são necessárias para que você tenha a base para ser um profissional extremamente gabaritado. Então, esse desenho curricular, né, Rafa, ele foi pensado e estruturado quando você diz dos cursos, né? Dos cursos que daqui a pouco não trazem uma base. Qual é o pressuposto da pós-graduação? É o embasamento teórico. Porque existem muitos profissionais, colegas nossos, né, que têm feito alguns trabalhos, assim como também tem em qualquer área, bons profissionais e profissionais de uma qualidade duvidosa. Né? O que é qual é a proposta dessa pós-graduação? É o cabedal teórico. Não só a prática, porque a prática, sem a teoria, ela é tola. Da mesma forma, a teoria sem a prática, ela é morta. Então, essa estrutura curricular foi idealizada no sentido de você ter todo esse aprofundamento teórico, de você ter acesso aos conceitos, aos conteúdos, à sistemática que cada área necessita, porque sim, o direito ele tem um tipo de funcionamento, um tipo de dinâmica. A pedagogia tem outro tipo de dinâmica. A saúde tem outro tipo de dinâmica. A liderança, a equipe. Então, tudo isso ele está organizado com profissionais que têm a expertise na área, o que é muito importante, não é? Porque cada uma de nós três aqui, apesar de nós termos a formação muito próxima, nós atuamos em determinadas áreas, as quais nós temos uma afinidade de forma melhorada. Que são dinâmicas sistêmicas diferentes. Exatamente. E que, como a própria PNL diz, o seu jeito, Vanessa, seu jeito de fazer a sua profissão é o jeito certo. Porque possivelmente uma outra jornalista fará de outra forma. Não é? Então, a constelação e essa pós-graduação organizada dessa forma, ela traz isso. Ela é feita nos moldes de final de semana, nos moldes com professores específicos para cada disciplina, nos moldes de bibliografia básica, bibliografia complementar, de eixos temáticos, para que ao final, e aí, o que a Rafa disse lá no início, né? Confie no processo. Confie no processo que cada disciplina vai entregar para nós uma partezinha do quebra-cabeças. E quando chegar ao final das 360 horas, nós vamos ter o quê? O quebra-cabeças montado. E você vai percebendo que a cada aula, a cada disciplina, a
cada movimento que você fizer, você vai olhar para si e aí então fazer esta conexão consigo para fora. Nada que existe fora não está dentro de você. Tudo está dentro de você. Você precisa olhar. Quando olha, consegue estabelecer uma conexão diferenciada. Esta é a proposta da pós-graduação. Não é isso, Rafa? Falou maravilhosamente. E o olhar para os negócios vai estar muito forte nisso, né, Rita? Nesse projeto. Sim, até porque nós, consteladores, nos constelamos muito. A gente olha para os nossos negócios antes. Porque é necessário, cada momento que você vai atender alguém, você também estar curado em algo ou se curar. E quando a pessoa participa de um sistema desses ali, na pós-graduação, há as práticas. E nas práticas, todos curam algo em si próprios. Porque quem participa, às vezes, se cura mais do que aquele que vai constelar. E é bem importante trazer, porque nós temos os nossos negócios, né? Nós somos empreendedoras, nós somos líderes, nós trabalhamos com equipe. Então, toda vez que nós trouxermos para as disciplinas, assim como eu vou trazer o exemplo do professor Luciano, da mesma forma, ele faz uma leitura corporal simplesmente maravilhosa. E ele vai trazer essas ferramentas, ele vai trazer como é que você consegue fazer essa leitura corporal. Na questão empresarial, como é que nós aplicamos esta ferramenta nas nossas empresas, para impulsionar os nossos negócios, para ter uma vida profissional, financeira, social e de sucesso melhorados. Porque primeiro organizamos nós. Quem participa. Então você que já sentiu quentinho no seu coração, eu gosto de dizer sempre, se chegou quentinho no coração, venha, porque é a sua alma já falando, é a sua inteligência maior que vai trazendo tudo isso para você. Então venha. Venha, transforme-se e aí então transforme o mundo. Gosto muito de dizer que Buda, né, em um dia, alguém visitou ele e disse: Buda, como é que eu posso mudar o mundo? E ele olhou para essa pessoa e disse: dê 3 voltas ao redor da sua casa. E só então, olhe para fora. Olha aí. Essa é a provocação. Muitos dos diferenciais desse curso estão nos experts, nos professores que estarão ali, né, Rafa? Quem são os professores? Temos 3 nessa mesa. 3 aqui. Foram professores escolhidos a dedo. A UNO Chapecó também ajudou com algumas indicações, né? Professor Adailton Meira, que ele é médico ginecologista obstetra, professor de constelação familiar também de São Paulo. Ele vai fazer a abertura do curso. A Maritânia, aqui de Chapecó também, que ela é mestre. Doutora Renata Albuquerque, que ela é juíza lá de Blumenau, ela estará aqui entregando direito sistêmico. A Marília Maschi, que ela é da OAB do Rio de Janeiro, ela vai estar aqui também realizando. O Bruno Tabosa, que ele é lá do Nordeste, também do direito sistêmico, o coordenador do direito sistêmico. Então, a gente tem 3 matérias de direito sistêmico extraordinárias, que a gente tem um departamento muito forte aqui na nossa região, né? A Iselda, aqui, Luciano Alves, professor também lá de São Paulo, que estará aqui entregando PNL, hipnose sistêmica. A Rita, maravilhosa, vai entregar parte de organização, né? A Tani Fole vai entregar pedagogia sistêmica. A Iselda também. Então, a gente tem um currículo. A Claudiane Tavares também, que ela estará com a gente aqui. Então, a gente tem um currículo de professores, doutorados, mestrados, especialistas, que trabalham e têm muito fortemente já estabelecidos no mercado há muito tempo. Então, o conteúdo, como a Iselda mesmo falou, ele não é simplesmente prático. Ele tem muita teoria por trás, tem muita ciência por trás. Ele é fortemente estabelecido, com professores que estão há muito tempo no mercado. Então, ele é um curso que eu realmente desconheço um tão forte assim no Brasil. Eu até posso estar falando sem... Eu posso falar isso, de verdade. Porque, assim, eu estou tão segura, estou tão feliz, eu sinto a força dessa formação e de todos os professores, porque de todos os convidados, nenhum disse talvez, não sei, quem sabe. Ele teve um sim muito forte. Então, ele está muito enraizado.
todos eles têm muita sabedoria, têm muita consciência, experiência, e esse é o nosso desejo. Como ele vai ser híbrido, tanto online quanto presencial, qualquer pessoa do Brasil e do exterior pode vir fazer. Antes da gente encerrar, mais algo para complementar sobre o pós-graduação ou sobre as dinâmicas de constelação? As dinâmicas também podem ser feitas online, né? Quando você atende pessoas de outros países, de outros lugares, de outras cidades. E isso muito forte depois da pandemia muito também, forte, né, Rita? É uma porta assim que se abriu. Presenciais, semipresenciais, ocultas, veladas e assim tem várias formas como a pessoa se adapta, né? Ou como o perfil da pessoa também ali que vai fazer o pós, assim, após vai, digamos, se integrar melhor nessa forma de dinâmica, né? Então, é como a Iselda falou para ti, tem o teu jeito. Sempre vai ter o teu jeito, porque é aquilo que você traz contigo. Eu acho que é importante a gente deixar aqui que também existe a equipe da pós, né, que está preparada para receber as dúvidas. Vocês também já deixaram aqui essa, né, essa abertura para que, se tiver dúvida, as pessoas busquem informações. A questão da ementa, né, do corpo docente, dos componentes curriculares. Então, é bem importante que exista uma equipe preparada para receber, né, essas necessidades de esclarecimento e dúvidas dos interessados. Eu vou deixar um tempo para vocês também deixarem uma mensagem final desse episódio, desse bate-papo gostoso que tivemos aqui hoje. É importante, quando nós olhamos para a oferta hoje da área educacional, ela está com uma oferta bem vasta, porque o hibridismo nos possibilitou isso, né? A pandemia teve as suas restrições, mas também teve muitas potencialidades. E dentre esses desafios, o hibridismo ele veio com muita força. Então eu quero deixar para você que está nos ouvindo, busque o desenho curricular, busque os professores, analise esses professores, perceba que eles não são só, e não que isso seja um defeito, mas eles são, além de acadêmicos, são professores que têm a experiência prática. Então, eles também têm esta competência do manejo dessa ferramenta, que é algo importantíssimo, porque ele pode traçar as hipóteses pela sua competência profissional e prática. Então, observe tudo isso, estude com profundidade os conteúdos e faça as comparações. Nós estamos num mundo e num momento histórico em que as comparações é o que são a nossa métrica, né? E o ser humano, o que está? A inteligência artificial está chegando aí, né, gente? E está nos alcançando. Qual é o diferencial? O que a inteligência artificial não vai substituir? O ser humano. Não vai substituir coração com coração. Não vai substituir esta forma de nós olharmos no olho e dizer: está tudo bem, eu estou com você. Está tudo bem, vamos olhar para isso juntos. Vamos olhar de novo. Então, nesse momento histórico, o convite é: olhe de novo. Olhe de novo para essa proposta e venha. Nós vamos estar esperando vocês com muito carinho. Iselda, obrigada pela sua participação. Rita, sua mensagem. É que a gente possa, através dessa ferramenta, né, dessa pós-graduação, as pessoas que vão participar, e que nada é por acaso, né, com certeza já está no plano divino, já está tudo pronto, que possam olhar para o seu lugar. Que você possa, através dessa instituição, também honrando a instituição, honrando os criadores, né, que você possa olhar para o seu lugar na família, o seu lugar na tua profissão, e possa ter sucesso através do olhar para a mãe, e prosperidade também através da mãe, do pai. Então vai ser olhado muito para isso, para as nossas origens, E que eu também estou à disposição também no particular, e também, né, junto com vocês, no que for necessário também das informações de quem quiser se inscrever, quem estiver já no campo. Obrigada. Rafa, para a gente encerrar, então, deixa o seu convite para quem está interessado em buscar essa pós-graduação. Para todos que nos ouviram e que ressoou de qualquer forma,
o que ressoou é o que está na frequência. E se está na frequência no teu coraçãozinho, aprender como fazer diferente, o teu posicionamento, a tua identidade, o que a Iselda falou em relação à inteligência artificial é extremamente importante mesmo. Cada vez mais forte o retorno da própria identidade, o teu digital, é o que faz diferença para você ser um profissional reconhecido, único e de sucesso. Tá bem? Então, sair da bolha, gente, fazer diferente do pai, da mãe, reconhecendo tudo o que foi, é primordial para você crescer independentemente de qual profissão você é. Pessoa e pessoa para o mundo também. Então, quem está sentindo aí no coraçãozinho, vem junto. Ele é um curso extraordinário para autoconhecimento, para você, familiar e para a tua profissão. Então, fica o convite, vem para a nossa família, que está extraordinário mesmo. Obrigada, Rafa. E você, gostou do nosso conteúdo? A gente espera muito que sim. Se gostou, interaja com a gente, compartilhe para que esse episódio chegue a mais pessoas. Assim nós encerramos o episódio do Pod Uno de hoje. Busque lá a oferta de cursos Lato Sensu da Uno Chapecó nas nossas redes sociais, uno.edu.br/pós, o site e também as redes sociais. Busca lá @pós-unochapecó. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo episódio do Pod Uno. Até lá!